Olá, agora nós vamos para a nossa segunda aula de práticas instrumentais. Hoje nós vamos falar da parte de iluminação. A parte de iluminação, como qualquer tipo de medição que a gente vai fazer, a gente tem que observar também o ambiente. E uma forma da gente estar observando o ambiente é relembrando de todos os itens que são necessários para o ambiente estar adequado para que a gente tenha uma boa iluminação, né? Então vamos ver, a gente precisava de ter um número de luminárias adequados, a gente precisava que elas estivessem bem distribuídas, né? A gente precisava que elas atuassem de forma difusa, para que eu não tenha nenhum tipo de sombreamento, né, em alguma parte da sala ou do ambiente que eu estou fazendo a medição. Então são coisas que quando a gente entra no ambiente a gente consegue visualizar, né, e fica fácil da gente detectar depois, quando a gente realmente estiver quantificando a parte de iluminação, se está adequado ou não. Por quê? Porque isso pode constar do nosso relatório, né? Um local que você tenha esses fatores adequados, mas que a manutenção não é bem feita, vai apresentar também um baixo nível de iluminamento. E a gente, olhando para o ambiente, a gente vai conseguir detectar isso também. Então, tudo isso pode influenciar as cores da parede, as cores do teto, tudo que está no ambiente, isso tudo pode estar trazendo para aquele ambiente, né, um ambiente desconfortável. O que vai acontecer quando eu tiver uma iluminação inadequada, né? Não vai estar insalubre, né? Ela vai estar trazendo uma situação inadequada para o trabalhador, um mal-estar, né, para o trabalhador. Na parte de segurança pode gerar acidente, na parte de produtividade pode gerar má qualidade dos produtos, o rendimento não adequado, né? Na parte do bem-estar do trabalhador pode gerar fadiga, né? Situação de irritação. Então a gente tem que tentar trazer para esse ambiente um ambiente adequado. Aí como que a gente vai fazer isso? Lá na NR17, ela falava que a NBR 5413 era quem fazia toda a parte que a gente obtinha todos os valores depois para fazer a comparação. Mas hoje em dia ela foi cancelada, né? O Ministério do Trabalho, ele ainda não publicou isto, né? Que ela foi cancelada. Mas a gente já sabe que existe uma nova NBR que está falando sobre isso. É a NBR 8995, parte 1, né, que fala de interiores. Então a gente já tem que estar olhando para essa NR para que a gente possa estar verificando se os nossos resultados estão adequados ou não. E qual a grande diferença entre um e outro? A grande diferença é que a gente não tem mais aquele quadro A e A1, né? Que a gente tinha na 5413. A gente agora tem um valor só. Um valor só, em vez de ter os 3 valores que a gente tinha anteriormente, né? E esse valor é um valor médio, né? Que normalmente a gente utilizava quando a gente não tinha maiores dados daquele determinado local. Mas tudo que tinha lá na NR 5413 continua valendo. Se eu tiver um ambiente que eu tenha pessoas com mais idades, eu vou ter que ter mais iluminação. Se eu tiver um ambiente que seja mais crítico, eu vou ter que ter mais iluminação. Se eu tiver um ambiente que eu tenha problemas de contraste, né, baixo, eu vou ter mais iluminação. Então, na realidade, eu deixei de ter o quadro, mas eu não deixei de ter essas características para aquela determinada instalação. Da mesma forma, se eu tiver um ambiente com pessoas mais novas, eu preciso de menos iluminação. Se eu tiver um ambiente que a gente chama de não importante, que é um ambiente de passagem, eu preciso de menos iluminação. Se eu tiver um ambiente onde que eu tenha grande refletância decorrente das paredes, da cor de paredes, da cor do teto, eu também preciso ter menos iluminação. Então nada disso perdeu, né? Eles só colocaram um valor só e a gente vai pegar esse valor. E esse valor pode variar, né? Um pouquinho dependendo do tipo de situação, essas situações que eu acabei de falar, existentes ou não no ambiente. Senão a gente vai pegar aquele valor que está na tabela.
E essa tabela é grande, né? Tem diversos tipos de locais. Dentro desses locais tem dos diversos ambientes, uma escola, vai ter sala de aula, auditório, e todos os lugares vão ter sala de desenho, né? Aquele nível de iluminamento adequado para cada um deles. Aí outra coisa que mudou também, né? Eles estão dando um valor maior ao nível de ofuscamento. Então, você tem na tabela, agora você tem uns parâmetros que você tem que observar. Aí, como que eu vou fazer essa observação? Eu vou pegar esses valores que estão lá e vou ver com o fabricante da luminária qual o nível de iluminamento que ele determinou para aquela luminária. Se tiver adequado, não tem problema nenhum. Então, a gente não faz uma medição em cima disso. A gente só faz medição em cima do iluminamento. Tá? Agora, no ofuscamento, a gente faz uma comparação com a parte de ofuscamento da luminária. E o outro item também que também está na tabela, né, é a parte de reprodução da cor. Né? Hoje em dia, se a gente não tiver a reprodução de forma adequada, principalmente nós de segurança, a gente pode ter uma situação para um determinado ambiente que não seja adequado e o profissional pode sofrer um acidente. Né? Então, lá também foi criado um índice para reprodução da cor, que a gente tem que estar recorrendo agora ao fabricante da lâmpada e tem que ser coerente com aquele tipo de atividade, com aquele tipo de setor que a gente está fazendo as medições. Do resto, a gente vai continuar tendo os mesmos tipos de observação que a gente tinha anteriormente. A gente vai pegar o nosso instrumento, vai fazer as medições de forma adequada para que a gente veja se aquele local está adequado para o trabalhador. Né? Agora vamos falar um pouquinho das medições que a gente tem que fazer. Né? Quando a gente chega no ambiente, a gente tem que verificar que tipo de atividade está acontecendo ali. E a gente tem que fazer as medições no local onde o trabalhador fica. Né? Se eu estou aqui nessa mesa, né? Se eu sou professora, estou aqui nessa mesa. Então, eu vou ter que botar meu instrumento em cima dessa mesa aqui. Se eu não tenho mesa, mas a minha área de trabalho é mais ou menos da altura dessa mesa. Então, a legislação continua falando que eu tenho que ficar a 0,75 do piso. Né? Porque é mais ou menos a altura dessa mesa aqui. Agora, se eu estou trabalhando num equipamento e a pessoa tem que estar observando alguma coisa ou mexendo no equipamento numa altura maior, eu vou verificar o que ela está fazendo e se eu preciso ter a leitura naquele determinado local que ele está fazendo aquele serviço. Tá? Então, a legislação pede para medir em cima da estação de trabalho ou numa altura de 0,75 metros do piso. Mas eu tenho que observar também o local onde que esse trabalhador está trabalhando, para que não seja uma coisa incoerente também. Outra situação que eu tenho que estar observando quando eu vou fazer a medição é que eu posso interferir na minha medição. Né? Como assim? Se eu tiver de roupa branca, eu vou estar refletindo mais a luz do que se eu não tiver. Então, se eu estou perto do equipamento, eu vou estar refletindo. Então, eu me afasto um pouco para que ele possa fazer a leitura do ambiente. Agora, se eu também ficar muito em cima dele também para fazer a medição, mesmo, não, estou com roupa escura, eu posso influenciar, porque eu posso estar na frente da luminária. Né? E aí eu vou fazer sombra e eu não vou fazer uma leitura adequada. Então, eu tenho que estar observando direitinho como que eu estou fazendo essa medição para que a minha medição seja o mais adequada possível. Hoje, a nova legislação pede para que eu meça o local, né, a estação de trabalho, e meça o entorno, porque eu não posso ter um contraste muito grande também. Então, eu vou medir no local onde o trabalhador fica e meço no entorno, porque se eu tiver um contraste muito grande, pode ser uma situação de eu provocar um acidente. Então, eu vou fazer essas duas leituras nos locais. Agora, se eu estiver medindo um local onde que eu tenha mais pessoas, né? Não tenha só as estações de trabalho,
uma sala de aula, etc., eu vou precisar sempre estar verificando os piores casos, né? Se eu tenho a sala de aula e tenho aulas de manhã e de noite, eu tenho que medir à noite, porque à noite eu posso não estar tendo a influência do sol, né, da luz solar. E aí eu vou estar meu pior caso. Se eu estou medindo uma sala de aula ou algum ambiente, eu tenho que medir entre as luminárias, porque eu sei que ali, se não tiver bom ali naquele local, ali pode ser o local que não esteja bom, porque pode estar tendo algum tipo de sombreamento ali. Embaixo da luminária, claro que vai estar ótimo, né? Nos cantos, né? Então são formas que eu vou ter que pegar e verificar se aquele ambiente está bom para tudo, né? Agora, principalmente se eu estou medindo um ambiente que tem estação de trabalho, eu só vou medir naquela estação de trabalho. Não vou precisar ficar procurando os piores locais, tá? E aí a gente vai fazendo a leitura de forma adequada. A parte de iluminação é uma leitura que é sempre solicitada nos PPRAs. Então a gente precisa ter um instrumento, saber lidar com instrumentos de forma adequada para que a gente possa fazer essa leitura. Mas ela não vai gerar nenhum tipo de insalubridade, né? A NR4 já foi cancelada, né? E hoje a gente tem a parte de iluminação sendo dada como risco de acidente. Tá? Então a gente vai fazer as medições, vai colocar no PPRA, vai colocar num laudo que peçam para a gente fazer de iluminamento, né? Mas ele não vai estar gerando insalubridade. Tá? Agora vamos ver os instrumentos, né? Os instrumentos, gente, a gente tem o instrumento, ele sempre tem que ter uma fotocélula, né? Seria esse tipo essa parte do equipamento. E essa parte do equipamento eu não posso medir dessa forma que eu estou aqui. Eu sempre tenho que medir ela sobre a mesa, né? Ou que ela esteja, se não tiver a mesa, eu não posso fazer um ângulo maior do que 20 graus, porque eu posso estar influenciando e o equipamento não vai estar me dando uma leitura, mas não vai estar me dando uma leitura adequada. Então eu tenho que observar se o equipamento está me dando as leituras de forma correta, mas eu estou fazendo as leituras, então eu influencio se eu não estiver fazendo da melhor forma possível. Tá? O equipamento ele é bem simples de você estar utilizando. Hoje, cada dia mais com os equipamentos eletrônicos, você tem mais facilidade de estar utilizando. Lembre-se sempre de observar, vou para um local distante, vou para um local perto, etc. Eu tenho que saber se esse equipamento está com bateria boa, eu tenho que colocar a bateria nele, porque o ideal é que a gente nunca deixe a bateria no equipamento, para não estragar ele, né? E depois eu faço o teste antes de ir para o local também, para verificar se está tudo adequado. Esse equipamento, como eu falei, ele é muito simples, né? Eu tenho que posicionar, eu tenho uma distância que eu posso ter até do local e ficar com o equipamento, eu posso deixar o equipamento sobre a mesa aqui e estar fazendo a minha leitura. Vou ligar ele e ele vai me dar uma leitura. Por quê? Porque esse equipamento aqui, ele tem uma escala automática. Então, ele já seleciona a leitura, a escala que eu preciso estar fazendo a minha medição. Então, eu já vou ter a leitura aqui, vou esperar uns 2 minutinhos para que ele estabilize, não preciso esperar muito mais tempo do que isso. Esse equipamento ele tem 4 botões, né? Tem o Power, que ele liga e desliga. No Power, vocês têm que... agora ele está ligado aqui. Só para vocês entenderem, se apertou ele não vai desligar, ele vai contar um tempozinho, aí quando for off, desligou. Aí vamos voltar, vamos ligar ele. Ligou, né? E eu estou mexendo aqui no equipamento, mas a minha fotocélula está ali, registrando, tá? Aí ele tem mais 3 botões. Eu tenho o Hold, que é o H, o Máximo e o Delta, tá? Vamos ver cada um deles. O Hold, não, o Máximo primeiro, eu já deixei no ambiente aqui por 2 minutos, aí venho e aperto o Máximo. Por quê? Porque ele vai deixar registrado aqui no meu display o que ele viu de lux, o maior nível de iluminamento que ele registrou. E você tem que observar no display que está escrito máximo aqui também, tá? Max. Aí depois, quando ele já praticamente fixou, mas para você fixar mesmo a leitura é o hold.
Aí você aperta o Hold, o H, vai aparecer o Hzinho aqui e você pode anotar a sua leitura de forma adequada. Eu sempre tenho que estar observando que quando eu aperto o Hold, ele fixou. Então, se eu for para outro lugar para fazer a leitura, se eu não tirar esse Hold, ele vai ficar ali fixado, né? Então, eu vou apertar o Hold de novo, depois o máximo, e aí o equipamento vai começar a registrar, principalmente se eu estiver já em outro local, né? Agora, eu tenho uma tecla aqui que não necessariamente para nossa atividade é necessário, mas já que ela está aqui, eu vou explicar. Eu tenho um delta, né? Então acabei de fazer uma medição nessa sala. Eu tenho uma sala semelhante que eu quero ver se o nível de iluminamento está igual. Então eu vou fazer aqui, eu aperto o delta, tá? E ele vai me dar, por exemplo, aqui deu 0 porque eu estou na mesma posição, né? Aí variou um pouquinho, tá? Variou 4, 5. Então, é o que a partir da minha outra leitura, o que vai estar variando, né? Então, em cima em 2 ambientes, eu posso ver se os ambientes estão de forma adequada com o mesmo nível de iluminação. Não é a nossa função, uma função que a gente utilizaria muito, tá? O que a gente vai utilizar mais é para medir o nível de iluminamento e vai comparar com as nossas tabelas, tá? Depois é só apertar aqui, esperar aparecer o off e desligou, tá? Então, esse equipamento é simples de usar, né? Simples de anotar, não tem grande problema. Eu tenho um outro equipamento que também tem o luxímetro. Se lembra daquele 4 em 1, né? Ou medidor de ambiente que eu falei com vocês? Ele também tem a possibilidade de eu estar fazendo a leitura da parte de iluminamento, de nível de iluminamento. Então eu vou ligar ele e vou botar em lux, tá? E aí eu consigo fazer a leitura. Selecionei lux, que ele pode me dar iluminamento, temperatura, umidade relativa e ruído, né? Eu tenho que saber o que eu quero medir. Aí eu vou lá e jogo para lux, né? Iluminamento. Aqui eu ultrapassei a escala, ele não é automático igual ao outro. Então eu tenho que selecionar a escala mais adequada. Aí eu vou lá e vou estar posicionando, apareceu lá o valor, e aí eu vou botar máximo e hold, né? E eu vou fixar a leitura lá de acordo com o que eu estou medindo também. Também muito simples, né? Se você vai para um ambiente que eu não preciso ter a sobrecarga térmica, que não tem uma série de equipamentos que possam produzir ruído, esse 4 em 1 aqui é muito adequado, porque ele já com uma simplicidade e uma portabilidade muito boa, ele te dá diversas leituras. Agora, se eu preciso ter alguma coisa mais aprimorada, às vezes para um laudo para a justiça, etc., eu preciso ter os equipamentos mais específicos, né? Aí o ideal seria estar utilizando esse outro aqui. E também equipamentos que você utiliza menos, né? Principalmente os eletrônicos, te dá uma situação de maior garantia dele não estar com erros maiores, né? Então esse aqui é adequado, é um equipamento que é utilizado também para ambientes de escritórios, colégios, etc. Mas se for num ambiente mais rústico, que tem mais equipamentos, indústria, etc., você utiliza o equipamento para cada função, tá ok? Volto a falar, gente, essa parte de instrumentação, vocês devem olhar na apostila. A gente está colocando um exemplo. A gente tem diversos tipos de fabricantes, diversos tipos de instrumentos diferentes, mas a gente coloca um que você consegue visualizar o que o equipamento te dá. Claro que quando você chegar numa empresa, você tem que pegar o manual do equipamento e ver o que ele vai estar te dando. Mas não vai ser muito diferente desse que a gente está apresentando, né? Pode ter um mais sofisticado, um menos, mas você vai conseguir fazer as leituras. Por quê? Porque o primordial, todos eles têm que ter igual, né? Para a gente fazer a leitura de forma adequada, tá? Olhem na apostila, vejam todas
referência, característica do equipamento, para que você já tenha noção de com que o equipamento desse pode te dar, tá? Então, até a próxima aula.